realidade totalmente despretensioso, né? Aí acabou que eu virei um colecionador pela quantidade de peças que eu tenho. Nós aqui na casa do Gerson Pinheiro, nós temos a oportunidade de encontrar colegas, profissionais, arquitetos, né, decoradores, pessoas que tratam do ambiente, da cenografia, da moradia. E eu tenho aqui o colecionador, um amador. Amador, você trata de coleções de arte, é isso? Não, eu sou um colecionador. Eu compro peças e mobiliário para preencher minhas casas. E essas peças você vai garimpar em locais, em acervos? Como é isso? Bom, começou com legado de meus pais que deram para mim peças, mobiliário, lustres, e depois eu comecei a acompanhá-los, a frequentar leilões, antiquários, feiras, e aí comecei a montar minha própria coleção. Aí com um pouquinho deles e um pouquinho do meu, fui montando minhas casas e aumentando minha coleção. Na realidade, totalmente despretensioso, né? Aí acabou que eu virei um colecionador pela quantidade de peças que eu tenho. Agora você me deixou com a curiosidade. Quantas peças você tem? Eu acho que eu devo ter acima de 2.000 peças, porque eu tenho duas casas, uma aqui no Rio de Janeiro e uma em Brasília, e elas são bem grandes, né? Então, na realidade, eu tenho tudo catalogado. Tenho o catálogo das peças aqui do Rio, o catálogo das peças de Brasília. Eu coloco toda a descrição da peça, de quem eu comprei, quando eu comprei, por quanto eu comprei, e conto um pouco da história da peça. Se é minha herança de família, eu conto um pouco que meus pais contaram para mim quando compraram, né? E quando eu compro ou em leilão, ou em feira, ou em antiquário mesmo, eu pergunto a quem me vende, né, a quem pertenceu, que história conhece. Às vezes conhece, às vezes não conhece. Mas também a gente, olhando em sites na internet, em catálogos de leilão, acaba encontrando alguma coisa análoga, né, parecida. Aí eu falo, então isso aqui é mais ou menos a descrição do que eu tenho. Aí eu pego e copio. No Rio de Janeiro é muito fácil, talvez, se você encontrar aqui desde o Império, né? Você tem no Rio de Janeiro uma preciosidade, mas em Brasília? Brasília, basicamente, são leilões. Leilões que vêm daqui do Rio ou de São Paulo para acontecerem lá em Brasília, ou alguma coisa já, digamos assim, de segunda geração de diplomatas, pessoas que serviram no exterior em alguma função, que trouxeram e os seus filhos não quiseram. Então, basicamente é isso. Mas o grosso mesmo em Brasília são peças que vêm de leilões e antiquários que trouxeram aqui do Rio. Porque o Rio, como capital do Império, tinha o que tinha de melhor, né? Nem São Paulo se compara aqui com a quantidade de coisas boas que a gente tem aqui no Rio. Você tropeça na história, né? Cada peça aqui no Rio de Janeiro também tem a sua história, né? Exato, porque não só tudo que foi mandado fazer pela nobreza brasileira, né, pelos barões, viscondes, etc., que a gente até hoje encontra e são peças maravilhosas para colecionar, mas também muita coisa que foi trazida, especialmente da França, da Itália e da Alemanha, pelas pessoas que tinham dinheiro, que faziam suas viagens, né, no início do século e traziam para cá. Então a gente tem o bom dos dois mundos, né? O antigo mundo, né? A Europa, e as coisas que foram fabricadas aqui, também fabricadas na Europa, mas a comanda de gente que morava aqui no Brasil, né? Os grandes, a grande nobreza daqui do Brasil. Agora, você tem um fraco a uma especialidade? Você tem uma coisa especial, alguma coisa que te chame muita atenção? Eu gosto muito de porcelana. Eu acho porcelana de uma sofisticação muito grande e você tem peças as mais variadas possíveis feitas com esse material. Então eu acho que até posso dizer que grande parte da minha coleção é de porcelana, até porque porcelana ela se dá bem com todos os climas, né? Porque aqui o Rio de Janeiro é mais úmido, Brasília é mais seca, então você fica com aquela preocupação às vezes com madeira
ou peças em bronze que às vezes têm uma reação química ao ambiente onde elas se encontram, e já a porcelana não. Ela sempre está em excelente qualidade e está sempre enfeitando a casa, né? Então eu adoro porcelana. Agora, eu tenho compromisso com quem nos assiste. Pois é. A pessoa que tem esse desejo, esse interesse de exercer essa função também, né? Uhum. Como é que ela pode começar? Ela é um observador, ela tem uma escola, uma formação, uma dica? O que você pode oferecer? Eu acho que a gente não precisa grandes coisas, estudar, escola. Eu acho que você pode começar das maneiras mais simples, visitando museus, visitando exposições de arte, pesquisando na internet. Hoje o YouTube traz muita informação, tem muitos podcasts falando sobre história da arte, mas basicamente é você olhar, visitar e apreciar. Aquilo vai criando dentro da cabeça da gente um gosto, você vai se instruindo sobre arte, e depois que você já tem mais ou menos assim, uma paixão sobre aquilo que você gosta, daí você pode ir para uma coisa mais específica, estudar por que é que você gosta daquilo. Não seriam apenas peças, mas sim uma beleza em si, né? Uma arte que representa, né? Exato, porque na realidade, o que é a peça? A peça é a concretização do belo, né? Na realidade, o que a gente busca é a beleza, né? A beleza, ela se consubstancia em alguma coisa, seja um móvel, seja uma pintura, seja uma peça de decoração, né? Mas na realidade, o que a gente busca é a beleza, né? E a beleza faz com que a gente se eleve espiritualmente, né? A gente se torna uma pessoa mais sofisticada, eu acredito. E esses valores hoje são muito altos, né? As peças em si, porque se tornaram únicas praticamente, né? Exato. Existe uma diferença. Tem o valor intrínseco da peça, mas também se leva muito em consideração a quem pertenceu, que história viveu, onde esteve. Então é o valor agregado. É como se fosse uma joia. Um colar de pérolas, ele vale pelas pérolas. Mas se foi, por exemplo, Elizabeth Taylor que usou, aí ele não é mais só a peça em si, mas toda a história que ela carrega. Então fica uma coisa muito difícil às vezes da gente valorar, né? Quando você vai ver uma peça, às vezes a história dela até é mais importante do que a peça em si, né? Aí a gente tem que pensar, né? Gostaria de comprar a história ou gostaria de comprar a peça? Aí você avalia e escolhe, né? Eu faço aqui o papel do leigo que sou, né? Quando você trata sobre o Rio de Janeiro e faz uma comparação sobre Rio de Janeiro e Brasília, nós temos aí também todo um estado de Minas Gerais que eu acho que deve ter um patrimônio muito rico, não? Minas Gerais ela é muito conhecida pelo barroco, né? Aleijadinho e todos aqueles mestres santeiros, né? Igrejas muito boas, mas o mobiliário mineiro é um mobiliário muito brasileiro, muito de fazenda, não tem a sofisticação que tem o mobiliário aqui do Rio de Janeiro, né? Eu vejo a Minas Gerais muito como uma coisa, um estado rural, enquanto Minas, no século XIX, por exemplo, ela era praticamente fazendas, né? O Rio de Janeiro, como capital do Império, né? Tinha um outro tipo de esclarecimento e uma vida bem mais sofisticada, né? Não menosprezando Minas Gerais, mas como eu lhe disse, o Rio de Janeiro sempre foi a excelência. A questão da corte, né? A Exato. mudança de Portugal para o Rio de Janeiro, né? Exato. Se faz uma mudança muito grande que influencia até hoje, né? São Paulo tem também a sua importância, principalmente pelos barões do café, a partir do final do século XIX, quando dá aquele boom, né, econômico em São Paulo, e eles começam a trazer de fora muita coisa boa. Mas se você faz um comparativo,
São Paulo, digamos, tem 100, 150 anos de sofisticação e o Rio tem 500, né? Então não tem como comparar. São Paulo são os Ampários, Sherry, né? Tem a influência talvez até da indústria do cinema, Veracruz, né? Agora, a indústria do automóvel em São Paulo, mas o Rio tem essa história antes da corte, né? Que é a carruagem de Dom Pedro que passava pelo Paço Imperial, né? Exatamente. Aqui, como sede do Império, sempre foi um lugar de muita sofisticação, ou de mais sofisticação aqui no Brasil. Não havia lugar mais atualizado com o que acontecia na Europa e com as modas e os estilos, né? São Paulo foi acompanhar ou tentar acompanhar o Rio só a partir do final do século XIX. E teve seu sucesso, mas se você for olhar em termos de mobiliário e peças de antiquário, aqui eu acredito que ainda é o melhor lugar. Você está me oferecendo uma grande aula hoje, uma aula inclusive para os nossos, né, que estão do outro lado assistindo nosso programa. Eu também tenho um compromisso de oferecer você como um contato. Se alguém quiser entrar em contato, como pode me encontrar na internet? Bom, é só colocar meu nome, Amador Outerello, é só jogar no Google, que eu como, digamos assim, pessoa conhecida em Brasília, tem muitas matérias sobre mim. E meu nome vai encontrar meu Instagram e meu Facebook, que é meu nome, não tem, e com esse nome Amador Outerello, não tem muitos outros no Brasil para encontrar. Acredito que eu seja tirando do meu pai, que tem esse meu mesmo nome, não vai ter outro. Então, jogando meu nome, hoje tudo é fácil, né? Com a internet você sabe tudo. Então, não é complicado. Não, só te agradecer a aula que você nos ofereceu, marcar um próximo encontro, que seja no Rio de Janeiro ou em Brasília, que eu gosto muito, mas você tem um encontro marcado conosco aqui. Será um prazer e eu gostaria de, como todo colecionador, eu digo que o colecionador tem duas alegrias: comprar aquilo que ele ambiciona e mostrar para os amigos. Porque entre uma coisa e outra, vira móveis e utensílios. Porque você não fica o tempo inteiro, né, admirado. Você acaba se habituando com aquilo que você tem. Então, poder mostrar para os outros é reviver toda aquela ansiedade de ter, encontrar, saber se pode ou não pode comprar e finalmente possuir, né? Embora eu sempre falo que nós só somos detentores durante um pequeno período de tempo na história dessas coisas. Elas pertenceram a uma, duas ou sabe lá quantas gerações, estiveram em um número de casas no que a gente não sabe, passa na mão da gente durante um tempo e depois vai seguir essa mesma história mais à frente, né? Então só durante um tempinho a gente é dono delas. E enquanto isso, a gente gosta de mostrar, né? A alegria da gente é essa. Já é um convite para visitar minha casa aqui do Rio e de Brasília. Aqui no Rio é mais francês, né? Dos Luizes, e Brasília é mais barroco mesmo. Que oportunidade, que boa conversa. Muito obrigado. Sempre um prazer, contem comigo. Obrigado pela atenção.